Então estamos aqui na palavra do Senhor, mostrando para os irmãos esses 2, 3 versículos, e tratava-se do momento da crucificação, né? Eu sei que durante a crucificação houve muitas pessoas que reagiram positivamente e negativamente. O próprio caso aí dos 2 ladrões, né? E no entorno daquele monte da crucificação, os irmãos sabem que ali se era uma forma de pena capital, né? Uma forma do Estado punir aqueles que se levantavam contra a ordem, ao próprio Estado, né? E aí nós temos a história do julgamento de Jesus, que houve 2 julgamentos, caso civil, primeiramente o religioso, o sinédrio, depois o julgamento civil, e Jesus foi condenado por júri popular, né? Fizeram assim uma forma de manobraram o julgamento, e ele foi condenado a uma morte que nessa época é uma morte realmente que eu posso dizer com toda certeza que era uma morte assim que a pessoa sentia na pele a dor, a aflição, né? Foram sofrimentos inicialmente físicos, sofrimentos, como nós lemos aqui, psicológicos, né? Porque Jesus foi atiçado por aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, e também teve sofrimentos espirituais. Mas o que nos faz aqui entender é que aqueles que estavam ali estavam blasfemando dele. Glória a Deus. Então, se nós voltarmos um pouco, o capítulo 27 de Mateus, no versículo 33, foi o lugar da crucificação, que é o monte chamado Gólgota, significa lugar da caveira. Interessante aqui no versículo 34, alguém quis amenizar as dores do Senhor, dando-lhe vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis. Ou seja, para Jesus, ele não ia à crucificação, passar por aquele sofrimento, de forma que ele pudesse estar como que não sentindo. Ele experimentou, glória a Deus, todas as dores, as aflições durante aquelas horas. Então ali, a multidão de gente, parece assim os dias atuais, né? Quando morre assim uma pessoa, quando tem assim um problema, guerra de vizinho, todos os olhares vão para lá para ver, para reparar. É ou não é verdade? Tem os curiosos de plantão, que gostam de observar, e ali foi uma forma de espetáculo. Mas que espetáculo! 3 homens estavam sendo crucificados, 2 ladrões malfeitores e um inocente no meio dos 2 ladrões. Mas não deixava de ser um espetáculo para aquela multidão. E o grupo, passando, começou a blasfemar de Jesus, meneando a cabeça, desprezando ele, e disse a seguinte questão: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus. Desce da cruz. E a cúpula religiosa que estava ali também, você pode ver no 41, os sacerdotes, os príncipes, os escribas, os anciãos, os fariseus, escarnecendo de Jesus. Os irmãos podem observar o tratamento que essas pessoas davam a Cristo. Uns escarneciam, outros blasfemavam, e não é diferente hoje, glória a Deus. Mas a igreja de Jesus,
estar aqui para participar do corpo e do sangue de Cristo, através da ceia, e também para compreender com mais atenção a história, porque tem uma parte de ambos os versículos que eu quero me deter, que é exatamente quando: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes, escarnecendo de Jesus, perguntou assim: salvou os outros, mas não salva a si mesmo. Se tu és o filho de... aqui ele já não é um filho, aqui: se tu és o rei de Israel, desça agora da cruz. Então essa sugestão dos sacerdotes e do povo de sugerir a Jesus para que ele descesse da cruz, glória a Deus, tem uma lição muito importante para nós aqui que Jesus deixou, né? Porque veja, o apóstolo Paulo disse que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de homem. Como homem ele foi servo, e como servo ele foi à cruz, e lá na cruz ele foi obediente até a morte. Glória a Deus. Interessante que essa expressão, se tu és o Filho de Deus, está registrada em Mateus capítulo 4, pelo menos 2 versículos. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Todavia, o próprio diabo falou: se tu és o Filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Glória a Deus. Então Jesus, de forma, assim eu posso dizer, exemplar, ele permaneceu firme. Glória a Deus. Veja que Jesus tinha uma trajetória. Ele estava na crucificação, foi crucificado das 9 da manhã até as 15 horas da tarde, às 3 horas. Não é assim? Glória a Deus. Foram 6 horas de sofrimento. Ao meio-dia houve trevas até a hora 9, conforme está no versículo 45. Então Jesus estava ali sendo crucificado. Glória a Deus. E alguém sugeriu para Jesus: desce da cruz. Glória a Deus. Irmãos, quantas pessoas caminharam ao longo da sua trajetória, e no momento que ela chega, essa mesma proposta também chegou para Jesus, chegará para você também. Tu é crente, é uma mensagem, é uma proposta. A lição que nos leva aqui é que Jesus estava já findando a sua missão. Ele já estava, a missão era aguentar ali as poucas horas, e ali ele iria ainda dar o brado da entrega do seu espírito. Ele iria morrer, iria cumprir a sua missão. Mas todavia o maligno, ele tenta de forma e de outra, ele usa pessoas para dizer assim: se tu é o Filho de Deus, desce da cruz. Ou seja, aborta a missão. Glória a Deus. Para essa missão. Se Jesus fosse atender a essa proposta, jamais, irmãos. E aqui tem a lição para nós. No momento de maior dor, no momento de maior aflição, no momento de luta, não retroceda, vá até o final. Glória a Deus. Como disse Deus a Daniel: tu porém vai até o final. Tu porém vai até o final. Não desista na metade do caminho. Ou então, já bem próximo de cumprir a missão, não ouça a proposta do inimigo de descer da cruz. Jesus não atendeu a esta proposta, e eu e você devemos também não atender a essa proposta. Glória a Deus. Não desça da cruz. Jesus permaneceu ali firme, glória a Deus. E olhe, ele não absolveu lá o fel com o vinho, ele não tragou,
ele estava sentindo as dores nas mãos, ele estava sentindo as suas costas doloridas, ele estava sentindo o peso do seu próprio corpo, ele estava sentindo dificuldades respiratórias, a posição muito incômoda, todos os músculos do corpo doíam, e deu gangrena nas mãos e nos pés. Foi um período assim que teve hora que ele passava mal, mas de vez em quando ele emitia algumas palavras com muito esforço, com muita graça. Glória a Deus. A essas propostas, o silêncio é a melhor resposta. Glória a Deus. Como foi falado nessa noite, Jesus só falou na hora certa. Quando o homem disse: lembra-te de mim, ele disse: hoje tu estarás comigo no paraíso de Deus. Glória a Deus. Então é só falar na hora certa, até porque a dificuldade respiratória, a dificuldade de expressar as dores tremendas era grande, mas ele permaneceu firme para não abandonar a missão que o Pai o delegou, que o Pai o incumbiu. Então aquilo que Deus colocou para você e eu fazermos, glória a Deus, não desista, não desça. Glória a Deus, louvado seja Deus. Os irmãos estão entendendo a mensagem, né? Glória a Deus. Jesus está firme no propósito do dizer de Paulo: foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda ele vai dizer assim: salvou os outros, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Rei de Israel, faz assim algo espetacular, demonstre publicamente. Sabe que todos os seres humanos, eles são testados. Jesus estava passando por um teste. Ele estava passando o teste, desce da cruz, ele permaneceu firme. Eu não posso abandonar o meu chamado, a minha missão. A minha missão era morrer pela humanidade. A missão de Jesus era ir até o final. E agora o inimigo faz uma proposta semelhante àquela lá de Mateus 4. Quem não lembra? Se tu és o Filho de Deus, faz uma demonstração pública. Os homens, no caso, o diabo lá queria que Jesus fizesse uma demonstração, algo espetacular. Se tu és o Rei de Israel, faz uma prova aí, e nós vamos crer que tu és o Filho de Deus, que tu és o Rei de Israel. Jesus não perdeu tempo com essas vaidades, com essas demonstrações. Ele não precisava provar isso. Glória a Deus. Então, amados irmãos, os seres humanos são testados exatamente na área da vaidade pessoal. Glória a Deus. É preciso estar crucificado com Cristo, para não deixar que a vaidade pessoal entronize em nossos corações. Nós precisamos estar crucificado com Jesus, para não deixarmos que essas propostas malignas de homens, que são o instrumento de Satanás. Então Jesus, ele deixou só os homens falar. E aqui dali, era um jogo de pressão psicológica, porque na hora da aflição sempre aparecem os amigos da onça de Jó, né? Os falsos amigos, com seus discursos: não, se tu é assim, tu tem que fazer isso, por que tu está sofrendo assim e tal? E aqueles homens religiosos, homens da lei, fizeram a proposta para Jesus descer da cruz, para que Jesus demonstrasse algo, um poder sobrenatural. Ele não veio. Até tem uma palavra bíblica lá em Mateus 16, Mateus 16, se não me falha a memória. Estou usando aqui essa Bíblia aqui, que ontem eu ganhei um presente aqui abençoado aqui da juventude. Capítulo 16, versículo 24. Glória a Deus. Jesus dá uma lição. Ele aqui, nessa capítulo 16, foi os primeiros ensinamentos sobre a necessidade da cruz, a necessidade da morte na cruz. Então ele vai dizer para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Renuncie a si mesmo,
Coloque o seu eu, irmão, crucificado com Cristo. Não desça da cruz. Não deixa o velho homem reinar, irmã e irmão, em Cristo nessa noite. Não deixa as vaidades pessoal aflorar no seu coração e você ser seduzido por elas. O Senhor disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder por amor de mim, achá-la-á. Que adianta o homem ganhar, aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Então aqui, as propostas sedutoras desses homens, era para Jesus demonstrar, é para ele Jesus expor publicamente, que ele era filho de Deus, que ele era o rei de Israel. E ele diz: salvou os outros, não salvou nem a si mesmo. Jesus não veio salvar a si mesmo, ele veio ser o sacrifício de salvação para todos os homens. Ele não veio ter o seu próprio plano para si. Pelo contrário, o amor de Deus, ele sempre visa o próximo. Veja que os milagres de Jesus não foram demonstrações espetaculares. Eu sei que tem alguns pregadores hoje que querem fazer demonstrações, né? E querem fazer assim algo espetacular, talvez para promover o seu próprio ministério. Mas, irmão, o crente em Jesus, ele não precisa dessas promoções, não. Ele precisa ficar só no lugar onde Deus colocou. Glória a Deus. O que é de Deus, o que Deus tem com você, meu irmão, glória a Deus, Deus vai lhe entregar. Você acredita? Precisa você estar se demonstrando. Deus conhece o coração de cada um que aqui está presente. Glória a Deus. Então Jesus fugiu dessa popularidade. Teve uma vez que colocaram, porque a princípio eles queriam um Jesus político. Todo o tempo da humanidade sempre nós sonhamos com alguém que vinha resolver o problema social, econômico. E a política naquela época, os romanos, havia uma corrupção terrível, né? Sempre houve. E eles esperavam que o rei pudesse trazer uma tranquilidade, pudesse resolver os problemas de ordem social. Parece que eles perderam a essência. Eles queriam descer da cruz e que Jesus teve um momento que ele multiplicou o pão e alguém levantou Jesus nos ombros e Jesus rapidamente fugiu daquela situação, botou os discípulos para navegar, foi para o monte orar e as pessoas queriam aclamar Jesus como um popstar, alguém famoso, e Jesus fugia dessa questão de fama. Jesus fugia dessas vaidades. Ele permanecia sempre aos pés, ali na comunhão com o Pai, em contato com o Pai, glória a Deus. E é esse o segredo do crente na vida particular. Quando o adversário propor as vaidades, as propostas deste mundo, glória a Deus, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado, não vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho na carne vivo pela fé. Glória a Deus. Mas muitos filhos de Deus, muitos servos de Deus estão descendo, estão trocando as coisas eternas pelas coisas deste mundo, estão trocando algo eterno por aquilo que é passageiro. O exemplo de Jesus deixado nessa passagem estão chamando você para descer da cruz, e oferece proposta. Jesus não desce da cruz, Jesus vai até o fim. Jesus recebe todas as dores até o fim. Ele não retrocede,
Ele não se deixa ser seduzido pela soberba, ele não deixa ser seduzido pela vaidade, glória a Deus, por demonstrações. Ele não procura salvar-se a si mesmo, ele vem salvar, como é que ele diz lá em Lucas 19:10? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os homens queriam que Jesus salvasse ele mesmo. Jesus não veio ele como Deus, né, estava na condição humana, mas ele veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não escutou essas propostas. Meus amados irmãos, então esta é uma demonstração, como nós vamos olhar aqui. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou o Filho de Deus, desça da cruz e creremos nele. Esse texto ele vai mostrar que, como eu falei, né, paralelo de Mateus 4, era uma tentação. No momento de maior dor, de maior aflição, sempre vai surgir, irmãos, a tentação é interessante. Pode prestar atenção, a tentação não vem quando você está orando, assim, se você tiver, ela vem naquela sua fragilidade. A tentação, ela é em cima de algo que você está precisando. Veja que em Mateus 4, Jesus estava 40 dias de jornada de jejum, ele estava com fome. Então o diabo propõe para ele, para ele transformar pedras em pão. Ele não aceita a proposta, ele resiste o diabo na fé, ele não atenta para aquela tentação. Da mesma forma agora aqui, glória a Deus, essas expressões, se tu és, Jesus estava ali vencendo a mesma, irmão, o diabo é sujo, mas as propostas são as mesmas. Ele só muda às vezes algumas coisas, mas o princípio espiritual é o mesmo. Ele deseja destruir, ele deseja matar, ele deseja roubar, ele desmanchar o que Deus apropriou da sua vida. Mas que você possa nesta noite dizer, como o apóstolo aos Gálatas, capítulo 5, acho muito interessante esse versículo, acho que é o versículo 24, que ele fala exatamente das concupiscências, que a gente não sabe nem o que, umas palavras difíceis da Bíblia, né? Principalmente essas Bíblias mais tradicional, né? Então, os irmãos que... Mas o apóstolo Paulo chega a dizer isso, olha, e os que são de Cristo Jesus, fizeram o quê? Crucificaram, o que mesmo? A carne, a natureza humana, irmão, tem que permanecer crucificado, viu, irmão? Irmã, a natureza humana tem que permanecer crucificada, porque senão, misericórdia. As paixões têm que permanecer crucificado, as cobiças têm que permanecer crucificado. Então os que são de Cristo Jesus, eles não cedem, eles não retrocedem, eles não negociam, eles não deixam para trás, eles não recuam, eles não descem da cruz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que tanto os fariseus como os homens daquela época, eles queriam de uma forma ou de outra que Jesus descesse do seu nível, da sua natureza. Ele sendo Deus, ele já havia descido das alturas dos céus, ele já havia descido de tudo lá. Ele tinha descido, e o apóstolo vai dizer que depois da morte ele desceu às partes mais baixas da terra. Ele estava agora crucificado, ele estava humilhado, e o inimigo disse: desce da cruz. Ali Jesus já estava
na escala de descida, como lá em Filipenses capítulo 2, sendo Deus, ele se fez homem, de homem ele se tornou servo, de servo ele se tornou como morreu como criminoso, ele foi fiel até a morte, morte de cruz. O apóstolo Paulo em Efésios diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, glória a Deus. Então, mas vem os homens e diz: desce da cruz. Irmãos, a lição que fica aqui para nós é que o Senhor Jesus não poderia descer da cruz, porque ele poderia descer do seu nível, do seu caráter de humildade. Glória a Deus. É exatamente isso, a humildade do Filho de Deus. Ele estava no seu momento final, estava sendo humilhado. E o apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer que a morte de crucificação é loucura. Era um escândalo. As pessoas se escandalizaram porque Jesus estava ali sendo morto. Glória a Deus. Mas ele estava cumprindo o papel do Pai. O plano do Pai era esse. E ele foi até, e ele permaneceu humilde. Ele permaneceu no lugar da bênção. Glória a Deus. Então, irmãos, as propostas são essas. Descer da cruz é descer o nível. Todas as vezes que os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas cansaram de ser crente. Você quer saber de uma coisa? Agora que vai reinar aqui é o velho homem. Aí, meu irmão, aí começa a exaltação. Aí o caráter do crente começa a ser desvirtuado. Aí aquele crente espiritual, um crente tão dedicado, um irmão tão envolvido, de repente ele deixa o coração dele ser seduzido. Glória a Deus. Então nós precisamos nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, porque certamente Deus tem o melhor para nós. As propostas de Deus são melhores que as propostas deste mundo. O plano de Deus é melhor do que o plano que o diabo oferece para a humanidade. Glória a Deus. Então nesta noite, meus irmãos, não desça da cruz, crucifica o teu velho homem com Cristo, como diz o apóstolo. Glória a Deus. Quanto a mim, glória a Deus, eu já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, meus irmãos, glória a Deus. Concluindo, o resumo que eu posso dizer, que essa palavra descer da cruz significa exatamente, é você ser chamado a abandonar a sua missão de vida. Glória a Deus. Descer da cruz é você ser envolvido por um sentimento de vaidade pessoal, é deixar ser seduzido por este mundo. Descer da cruz é você viver uma vida egoísta, só pensar em si mesmo. Glória a Deus. Nós não vivemos para si, nós vivemos para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então Jesus disse que é necessário que o grão de trigo caia na terra, e ele tem que morrer, porque se ele não morrer, ele não vai ter fruto. A ideia, o resumo, o que nós podemos dizer que descer da cruz é você ceder à tentação do diabo, é você ouvir a sugestão da proposta do maligno. O descer da cruz, em último lugar, é você deixar o seu caráter ser desvirtuado, você deixar a essência, a espiritualidade, a proposta de Deus. Aí você desce da cruz. Aí quando você desce da cruz, aí você desce o nível espiritual. Hoje nós estudamos aqui sobre, como foi, irmão? Mede 500 côvados, ou 1000 côvados. A cada vez que o profeta ia medindo, ele iria gradualmente crescendo. Exatamente, era um processo de crescimento. Glória a Deus. Mas talvez alguns, durante o processo, foram acertados. Muitas vezes o soldado foi ferido, né? Foram acertados. Mas que o Senhor possa trazer refrigério ao seu coração nessa noite, porque o melhor lugar para estar é estar crucificado com Cristo, é participar da comunhão do pão e do vinho, é pegar a mensagem de ontem, é ser fiel até a morte. Glória a Deus.
é não ouvir as propostas que o inimigo tem para dar, que os homens têm para oferecer. Prefiro ficar com a proposta de Deus, que é eterna, que é melhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Está aí a palavra de Deus para mim nesta noite, uma palavra muito desafiadora. Somos tentados em todas as épocas, em todos os tempos. Se até Jesus, que é Jesus, foi, imagine eu e você, viu? Somos falhos, limitados. Ao longo do mês, ao longo do ano, falhamos, mas o Senhor está aqui para nos fortalecer. E mesmo fraquinho, a minha mãe que dizia, é melhor um fraquinho na igreja do que forte do mundo, né? Mas se fortaleça do Senhor e na força do seu poder. Você não tem força em você mesmo, mas você vai dizer assim. Paulo diz em relação ao pecado sexual: foge dos desejos da tua juventude. Em relação ao maligno, a Bíblia diz: resiste ao maligno na fé, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Porque não é você, é a sua decisão de estar crucificado com Cristo e participar nessa noite da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Vamos ler o texto.